Você já parou para pensar por que o Brasil, um país que ainda enfrenta tantos problemas internos, foi escolhido para sediar a COP30? À primeira vista, parece um grande prestígio, afinal, estamos falando de um país que abriga a maior floresta tropical do planeta, a Amazônia, considerada o coração climático do mundo. Mas será que essa escolha é realmente um reconhecimento ou pode ser também uma armadilha? O Brasil entra nos holofotes internacionais como protagonista do debate ambiental, mas também se expõe como alvo fácil de críticas. Enquanto discursos oficiais tentam reforçar uma imagem de liderança sustentável, os números mostram aumento de queimadas, grilagem, garimpo ilegal e falta de fiscalização em várias áreas. A contradição é gritante. Como ser exemplo global se internamente ainda não conseguimos resolver problemas básicos de proteção ambiental? Sediar a COP30 não é apenas um desafio logístico, mas um teste de credibilidade. A cada fala do governo, o mundo vai olhar para os dados e perguntar: isso é real ou é só discurso? E é nesse ponto que a conferência pode ser tanto uma oportunidade de reposicionar o país, quanto um desastre de imagem sem precedentes. Para ampliar a reflexão, considere que o Brasil já sediou grandes eventos globais, como a Rio+20 e a Copa do Mundo. Mas essas experiências mostraram que o país ainda luta para equilibrar infraestrutura, logística e credibilidade internacional. A COP30 será, portanto, um termômetro da capacidade brasileira de organizar eventos globais com impacto político real. Recentemente, um estudo do Amazon mostrou que o desmatamento na Amazônia Legal cresceu 18% entre agosto de 2024 e março de 2025, somando cerca de 2.296 km² de área desmatada. Esses números acendem um alerta grave às vésperas da COP30, justamente quando se espera que o Brasil demonstre comando forte sobre o tema. Se você gosta de saber como as grandes obras pelo mundo e grandes eventos foram pensados e os seus problemas, se inscreva agora no canal Mega Obras. Muita gente ainda não entende o peso de uma conferência das partes. A COP é o maior fórum internacional sobre mudanças climáticas, reunindo governos, cientistas, organizações e empresas para discutir acordos e compromissos que definem o futuro do planeta. Não é apenas um evento diplomático. É onde se decidem metas de redução de emissões, fundos de financiamento climático e regras que afetam a economia mundial. Ter a COP30 no Brasil significa carregar a expectativa de liderança. Não basta ser anfitrião, é preciso mostrar coerência, cumprir metas e inspirar confiança. A questão é se o Brasil tem condições de sustentar essa narrativa diante de um histórico marcado por promessas não cumpridas e políticas ambientais que mudam a cada governo. A COP não é feita de discursos emocionados, mas de resultados concretos. Quando líderes se reúnem, eles querem ver planos, números e compromissos claros. Se o Brasil não apresentar avanços reais, corre o risco de transformar a conferência em mais um palco de frustrações. Para ampliar a reflexão, considere que a COP30 reúne não apenas governos, mas também empresas que representam trilhões de dólares em investimentos verdes. O que for decidido em Belém impactará o mercado global de energia limpa, florestas, agricultura e até políticas fiscais. Em uma cúpula virtual recente sobre ambição climática, organizada pelo governo brasileiro, o presidente Lula cobrou países como China e França que apresentem metas nacionais de redução de gases, NDCs, até setembro, reforçando a atenção global sobre a COP30. A escolha do Brasil está diretamente ligada à Amazônia. Para o mundo, é simbólico discutir o futuro climático no coração da maior floresta tropical do planeta. Mas esse simbolismo esbarra na dura realidade. O desmatamento, a exploração ilegal e os conflitos com povos indígenas continuam sendo manchetes. A Amazônia é vista como um pulmão do mundo, mas por aqui ela ainda é tratada muitas vezes como um obstáculo ao progresso econômico. Enquanto governos falam de preservação, regiões inteiras convivem com queimadas, avanço da fronteira agrícola e destruição de ecossistemas. O contraste entre discurso e prática ficará ainda mais evidente quando líderes internacionais sobrevoarem a floresta e perceberem as cicatrizes abertas pelo desmatamento. Esse paradoxo gera dúvidas sobre a capacidade do Brasil de realmente implementar soluções. Enquanto políticas públicas tentam conciliar conservação e desenvolvimento, a realidade é que há conflitos constantes entre madeireiros, agricultores e comunidades indígenas, com impactos diretos na biodiversidade e nos serviços ambientais da região. Reportagens recentes destacaram que uma nova rodovia de 4 pistas está sendo construída para facilitar o acesso a Belém, cortando hectares de floresta amazônica protegida, gerando críticas de ambientalistas sobre a coerência do país em sediar a COP30.
Receber a COP30 em Belém é também um enorme desafio logístico. Estamos falando de um evento que reúne 70 mil pessoas, incluindo chefes de Estado, cientistas, jornalistas e ativistas. A cidade vai ter que lidar com pressões sobre aeroportos, estradas, sistema elétrico, internet, hospitais e hospedagem. Tudo isso em uma região que já enfrenta problemas de infraestrutura no dia a dia. Além disso, existe a questão da segurança. Grandes conferências atraem protestos, disputas políticas e até riscos de ataques. O Brasil terá que equilibrar a proteção dos líderes internacionais sem transformar a cidade em um palco militarizado, o que seria alvo imediato de críticas e polêmicas. Também há o risco político, transformar a conferência em um espetáculo de marketing, cheio de slogans e discursos ensaiados, mas com poucos compromissos reais. O mundo já está cansado de promessas vazias. Se a COP30 for apenas mais um evento midiático, o Brasil ficará marcado como o país da encenação, não da ação. Uma greve de operários da construção começou a atrasar obras do Leaders Village, complexo que abrigará chefes de Estado, aumentando o risco de não haver tudo pronto a tempo para a COP30. No fundo, a COP30 traz uma questão central. Queremos realmente assumir a responsabilidade de liderar o combate à crise climática ou estamos apenas buscando visibilidade internacional? Essa é a encruzilhada em que o Brasil se encontra. Se aproveitarmos a oportunidade, poderemos sair fortalecidos, mostrando ao mundo que somos capazes de proteger nossa maior riqueza natural e liderar pelo exemplo. Seria um passo importante para reposicionar o país como referência em sustentabilidade e inovação ambiental. Mas se falharmos, as consequências serão duras. O Brasil poderá ser visto não como líder, mas como uma fraude climática. A COP30 deixaria de ser símbolo de esperança e se tornaria a lembrança amarga de nossas fragilidades. E a desconfiança internacional pode se prolongar por décadas. Especialistas destacaram que a restauração florestal e o multilateralismo foram enfatizados como prioridades da COP30, mas alertam que sem fiscalização e estrutura, o discurso pode permanecer apenas no papel. Um dos problemas mais comentados sobre a COP30 já começa pela hospedagem. Em Belém, hotéis, pousadas e até quartos simples dispararam os preços para valores exorbitantes. O que antes custava algumas centenas de reais já ultrapassa milhares por diária. Esse cenário levanta críticas. Afasta pequenos participantes, organizações sociais e representantes de países pobres que não conseguem arcar com esses custos. Também expõe a falta de preparo da cidade. Além de manchar a imagem do Brasil, essa escalada de preços gera revolta local. Muitos moradores sentem que a COP30 não foi pensada para a população, mas sim apenas para elites políticas e empresariais. A ONU aumentou o suporte financeiro para delegações de países de renda mais baixa, elevando o subsídio diário de $144 para $197 em resposta à crise de acomodação em Belém. Outro ponto delicado é a incerteza sobre quem realmente vai comparecer. A COP só tem peso político quando reúne líderes globais de fato, mas já existe o risco de grandes potências enviarem apenas representantes de segundo escalão, esvaziando a conferência. Isso pode acontecer por tensões diplomáticas, desconfiança em relação ao Brasil ou desinteresse diante de um evento que corre o risco de ser mais retórico do que efetivo. Se presidentes e primeiros ministros começarem a declinar convites, o impacto político da COP30 será drasticamente reduzido. Isso diminuiria o engajamento internacional e poderia enfraquecer compromissos sobre financiamento climático. Até agora, menos de 30% das nações confirmaram hospedagem ou presença formal através da plataforma oficial para a COP30, enquanto outras ameaçam desistir ou pedir a transferência da sede devido aos altos custos de acomodação, reforçando o risco de esvaziamento político.